Hoje eu vou conversar com vocês sobre uma revisão sistemática. Essa revisão sistemática ela foi feita por pesquisadores da Harvard University e traz para a gente barreiras e facilitadores para a implantação do método Canguru. O objetivo dessa avaliação desse estudo é justamente trazer ferramentas para nos ajudar a instrumentalizar vocês profissionais a colocar então os bebês no contato pele a pele. Então, ver quais são as barreiras e os facilitadores que esse artigo trouxe, pensar o que a gente pode fazer para melhorar então o cuidado em relação ao posicionamento canguru, a posição canguru o mais precoce possível. Como vocês podem ver aqui na tela, o objetivo desse estudo foi investigar os fatores que influenciam a adoção do método canguru em diferentes contextos. Eles buscaram, então, artigos que foram publicados desde 1º de janeiro de 1960 até 19 de agosto de 2015. Dos 2.875 artigos identificados, eles incluíram no estudo, na revisão sistemática, 112 artigos com dados qualitativos sobre as barreiras e facilitadores do método Canguru. Eu não vou discutir com vocês todo esse artigo, mas eu vou deixar aqui na descrição o artigo, vocês podem ler com calma. Então, eu só quero levantar, então, algumas barreiras relacionadas ao profissional. Então, foram identificadas aqui, eu identifiquei 4 barreiras que a gente vai conversar sobre isso. Então, a primeira barreira é a crença sobre o método Canguru. A gente já sabe, a gente orienta, a gente ensina que o canguru não é uma religião para a gente acreditar, né? Como diz a doutora Nicole Janin. Então, a gente não precisa acreditar, a gente precisa ver as evidências científicas. E o método canguru salva vidas, a posição canguru reduz a mortalidade. Então, a gente precisa aplicar isso, porque é um método eficiente, eficaz, recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Mas aqui nesse artigo, apareceu como barreira a implantação do método canguru, colocar o bebê no contato pele a pele, o fato que as pessoas não acreditavam. Então, ou mesmo não conheciam, né, que aparece aqui como crença e conhecimento. Acredito que é 2 coisas diferentes, o conhecer e o acreditar, né? Mas a gente precisa pensar, então, o que a gente precisa fazer para que esse profissional conheça o método canguru, saiba realmente dos benefícios e saiba como aplicar, e que é antiético não aplicar. A segunda barreira que esse artigo traz é a questão da falta de funcionários, a escassez de funcionários e também a alta rotatividade de funcionários. É interessante que, apesar desse artigo ter sido feito em diferentes países, eles trazem um problema que também é comum no Brasil, a falta de funcionário. E isso pode afetar, então, a implantação do método canguru. Então, a gente precisa avaliar esse problema de uma forma muito especial. A terceira barreira que nós identificamos nesse artigo é a carga de trabalho do profissional. Então, a alta carga de trabalho dos profissionais de saúde não permitiam que os bebês fossem colocados aí no contato pele a pele. Às vezes até a alta burocracia, algumas coisas que eram relacionadas até ao método canguru. Então, a gente tem ensinado que o método canguru, que a posição canguru, quando a gente coloca o bebê no contato pele a pele, acaba reduzindo o trabalho, vamos dizer assim, da equipe. Isso sempre a gente tem dito nas nossas conversas. Mas o que acontece? Esses artigos falam exatamente o contrário, que aumenta a carga de trabalho. Então, isso dificulta mesmo colocar o bebê no contato pele a pele. Mas saber disso não é para que a gente fala, puxa, é mesmo, a carga de trabalho está muito grande, então vamos tirar os bebês do contato pele a pele? Não, pelo contrário. Então, a gente precisa analisar em cada unidade o que está acontecendo, como que essa carga de trabalho está sendo mais excessiva, o que a gente pode fazer para reduzir essa carga de trabalho e estimular a posição canguru, estimular os profissionais a colocarem o bebê no contato pele a pele. A quarta barreira que esse artigo traz é a falta de apoio à gestão. Realmente é uma coisa que
já tenho ouvido bastante, então esse artigo também trouxe esse problema que a gente precisa analisar também cuidadosamente. Porque muitas vezes a própria gestão não prioriza o método canguru, como esse artigo trouxe. Então a equipe acaba ficando desmotivada para então colocar o bebê no contato pele a pele, desenvolver aí as questões do método canguru, mas também ficam bem desmotivados até para ensinar. Não só ensinar o próximo, o amigo, o colega que trabalha, mas também a própria mãe e o próprio pai. Então, esse artigo trouxe esse problema também que a gente precisa fazer uma análise aí nas nossas unidades. Como que está a nossa unidade? A gestão tem apoiado, a liderança tem apoiado o método canguru? E os profissionais, claro. Esse artigo trouxe 3 facilitadores, 3 pontos aí que eles observaram relacionado aos profissionais que facilitou, então, a implantação do método canguru. O primeiro deles foi o engajamento. Aqueles locais que tinham os profissionais bem engajados, entendiam a importância do método canguru, tinham conhecimento sobre o método, queriam aplicar, mesmo tendo as barreiras aí, falta de funcionário, rotatividade, ou mesmo outras questões relacionadas à gestão, mesmo assim, esses profissionais colocavam o bebê na posição canguru, faziam com que o método canguru acontecesse. O segundo facilitador foi uma coisa bem interessante, foi a comunicação. A comunicação entre eles, os próprios funcionários, essa disponibilidade de conversar sobre o método, divulgar o método, compartilhar conhecimento e mesmo também a comunicação com a liderança, isso facilitou a implantação do método canguru. E o terceiro ponto bem importante que esse artigo traz como facilitador para a implantação do método canguru foi a questão dos treinamentos. Então, os profissionais que eram treinados conheciam o método canguru, então não era mais questão de crença, lembra que eu falei que era uma barreira à crença? Então, esses profissionais que então entendiam a importância do método canguru, entendiam que realmente reduz a mortalidade, tinham esse conhecimento, viram as evidências científicas, foram treinados, sensibilizados, isso estimulou então a melhora da implantação ou a implantação do método canguru na unidade. Os treinamentos que aparecem nesse artigo são os treinamentos em loco e também os treinamentos virtuais. Eles aparecem então como facilitadores da implantação do método canguru, da posição canguru, do contato pele a pele. Enfim, aqueles profissionais que eram treinados dentro das unidades, não fora do horário de trabalho, dentro do horário de trabalho mesmo, então tinham maior facilidade para implantar o método canguru. Esse artigo trouxe um treinamento também bem importante, que é não só dos profissionais que trabalham dentro da unidade neonatal, mas o artigo mostrou como facilitador da implantação do método canguru quando eles treinaram pessoas, outros profissionais como administradores, estagiários, isso foi um facilitador. E aí, por último, uma coisa interessante que também apareceu nesse artigo foi a questão dos protocolos, que está dentro dos treinamentos também, porque a gente não pode ter só os protocolos escritos, mas também treinar toda a equipe, né, para que todos falem a mesma língua. Então, o protocolo foi a criação de protocolos, foi um facilitador, então, para a implantação do método canguru. O que vocês acharam desses facilitadores que o artigo trouxe? Então, engajamento do profissional, comunicação entre a equipe, os treinamentos. O que vocês acham disso? Na unidade de vocês, vocês acham que a equipe é engajada, tem uma boa comunicação? Como que está o treinamento? Então, são coisas muito fáceis de fazer, né? Então, esse artigo não está trazendo, assim, coisas impossíveis de fazer. Não traz facilitadores que custam dinheiro, né? Então, esses facilitadores
vocês podem colocar em prática ainda hoje. Então, primeiro ir avaliar a equipe, ver como que está o engajamento, o conhecimento da equipe, também ver, avaliar como que está a comunicação entre eles, o que que a gente pode fazer para favorecer essa comunicação entre a equipe. E os treinamentos, gente, coisa muito importante, os profissionais falarem a mesma língua, então eles saberem o porquê que deve fazer, implantar o método canguru, por que o bebê tem que ser colocado na posição canguru de uma forma mais precoce possível, mais prolongada, saber os benefícios, saber como colocar, quando não colocar. Então, isso é muito importante, treinar a equipe. Então, eu queria que vocês avaliassem a unidade de vocês hoje. Olhasse se essas barreiras que foram trazidas nesse artigo também são barreiras que vocês encontram. O que vocês podem fazer para derrubar essas barreiras? E esses facilitadores? Se vocês não têm ainda esses facilitadores aí no dia a dia da unidade de vocês, o que vocês podem fazer para que isso seja colocado em prática? Deixa aqui nos comentários quais são as barreiras mais comuns que vocês enfrentam aí na unidade de vocês. O que está acontecendo? Você já avaliou a unidade? Você sabe quais são as barreiras? Como que vocês têm lidado com essas barreiras? E o que vocês veem na unidade de vocês que são facilitadores? Porque eu sei que tem muita coisa boa aí acontecendo na unidade de vocês. Então conta aqui pra gente, deixa nos comentários quais são os facilitadores que têm acontecido, que vocês têm observado na unidade de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse canal, compartilhe também o artigo que eu deixei aqui na descrição para vocês. E eu te vejo no próximo vídeo.